Você se considera um entusiasmado pela vida? E o que mais o entusiasma? A proposta de hoje é a gente refletir um pouquinho a respeito disso. O que seria entusiasmo? E eu gosto sempre de mergulhar na origem das palavras, como eu também gosto de analisar as palavras, os conceitos, pelo ponto de vista simbólico, porque são duas formas de mergulharmos no nosso passado, investigarmos a nossa ancestralidade, para podermos entender o que que a humanidade compreende e entende por esses conceitos. Então, quando nós trabalhamos o conceito de entusiasmo, tentando entender de onde ele vem, o que ele carrega, que símbolo ele transmite, fazendo um parênteses, a gente fala de símbolo não nesse sentido esotérico e nada contra, mas só porque aqui, quando nós analisamos símbolos, nós estamos nos relacionando com aquilo que Jung descreveu, Carl Gustav Jung, o criador da psicologia analítica, como a linguagem do inconsciente. É no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo também descrito por Jung, onde podemos encontrar os conteúdos mais profundos, antigos, anteriores. É onde conseguimos entender de onde vimos, de onde estamos vindo, de onde, qual é a nossa origem. Então, pesquisando sempre o sentido simbólico dos conceitos, é como se conseguíssemos entender exatamente lá atrás o que que havia de relação com o conceito analisado. O que será que nós entendemos por uma palavra, por uma ideia? O que que a humanidade compartilha de entendimento? Então, para pensar a respeito do entusiasmo, analisando por esse ponto de vista, nós vamos descobrir que da sua origem de palavra, significa literalmente Deus dentro de si. Mas vamos voltar lá. Como assim Deus dentro de si? Há milhares de anos, os nossos ancestrais, em especial a cultura grega, que agregou muito à humanidade em termos de pensamento, de compreensão de si mesmo e da vida, eles acreditavam em vários deuses. Eles tinham lá o Olimpo, que era a morada dos deuses. Quando eles diziam a palavra entusiasmo, Deus em mim, eles estavam se referindo a vários deuses, a muitos deuses. É diferente do nosso conceito que nos consideramos monoteístas quando acreditamos num Pai Criador, num Deus único. Esse Deus em mim é totalmente diferente de eu imaginar aquele pensamento grego daquela época, os deuses em mim. Porque naquele Olimpo, naquele panteão de deuses, existia deuses de todos os tipos. E eles representam para nós, simbolicamente, aspectos até do próprio homem, aspectos do próprio ser humano. Então, há deuses que se referem mais a aspectos, por exemplo, de força física, enquanto outros se referem mais a aspectos de habilidades mentais, de inteligência, de astúcia. Então, cada deus carregava como se fosse um dom, um talento ou alguns talentos do ser humano. E a reunião de todos era a reunião do homem em si. Então, quando aquele homem analisava, pensava, se relacionava com Deus, é como se ele estivesse se relacionando com uma partezinha de si mesmo. E ao se relacionar com muitos deuses, ele estava se relacionando com o seu si mesmo, que é a sua totalidade psicológica. Então, cada deus representava um aspecto meu, e por eu lidar com vários deles, eu consigo lidar comigo mesma nessa completude, nessa junção, nessa integração, melhor dizendo. Então, pensando lá, se entusiasmo era Deus em mim, eu podia me perguntar, Cris, você está se entusiasmada com qual dos deuses hoje? E aí eu peguei alguns para a gente ter só uma ideia. Por exemplo, tem dia que quem me entusiasma, o Deus que está em mim, é Ares. E Ares é o representante da força física, da resistência, era um guerreiro corajoso.
Sabe, quando eu preciso ir lá fora e conquistar o mundo e fazer valer o meu lugar, quando eu preciso dar voz às minhas necessidades, quando eu preciso conquistar o meu espaço no mercado de trabalho, muitas vezes, quem me motiva, o Deus que me leva, aquilo que me entusiasma é essa força de Ares, desse guerreiro que vai, que faz valer, que luta, que se defende, que briga naquilo que precisa. Então, quando eu vou conquistar o meu lugar lá fora, que bom! Se o Deus que me levar, se aquilo que me entusiasmar for essa força de Ares. Algumas vezes eu posso ter como Deus em mim a deusa Afrodite, que era a representante, simbolicamente falando, do amor, da beleza, da sexualidade, da fertilidade. Quantas vezes nós nos entusiasmamos à la Afrodite? Quando vamos seduzir, conquistar alguém, estamos interessados, período de namoro, quando nós estamos com os hormônios à flor da pele, quando nos envolvemos em relações amorosas, ou mesmo que não seja numa relação amorosa. Muitas vezes, até na forma, às vezes, de uma pessoa se comunicar com um público, é a lá Afrodite, porque, ai, que gostoso que é ouvir essa pessoa falando, ele me seduz, ela me seduz, que gostoso, ela atrai, ela conecta, ela vincula. Então, pode ser que naquele momento o Deus que habita em mim seja a própria Afrodite, que me leve a conseguir conectar com as pessoas, atrair as pessoas, vincular com as pessoas. Outras vezes, pode ser que o Deus que habita em mim seja Apolo. E Apolo, o representante, o símbolo do sol, da música, das artes e da própria religiosidade. Então, quantas vezes também, olhando para dentro, nós podemos pensar: puxa vida, hoje estou entusiasmado pela música, pelas artes, o meu espírito está mais sensível, acho que eu quero ficar um pouco quieto, me conectando com a religiosidade, esse Deus Sol, representante da vida na Terra. É outro aspecto, são outras emoções envolvidas, outra busca, outros interesses. E algumas vezes é esse Deus Apolo que constela em nós e nos entusiasma. Estamos movimentados pelo Apolo que existe em nós e vamos buscar a sensibilidade, a conexão com a religiosidade, esse Deus autor da vida, esse promotor da vida que é o próprio Sol. Então, olha que interessante a gente analisar o Deus em mim, o entusiasmo que é Deus em mim, pelos aspectos simbólicos dos deuses gregos. E mais um para ilustrar: Atenas. Quantas vezes nós também nos movimentamos e vamos em busca na vida guiados por essa deusa em nós, que é a deusa da sabedoria, da inteligência, das artes manuais, mas também uma guerreira corajosa. É uma guerreira, mas não é como Ares, que vai pela força física, pelo tônus vital muscular, pela sua presença grande e que é de forma que amedronta pelo seu porte. Não. Atena é essa deusa guerreira, mas que é inteligente, que ela tem um raciocínio espetacular, ela consegue criar situações e estratégias, é uma deusa mental. Atena é mente. Atena nasce da cabeça de Zeus, que fica com uma dor de cabeça, acha, sai Atena, ou seja, é uma deusa da mente. É uma deusa que já nasce adulta. É uma deusa forte, mas ao mesmo tempo sábia. Quantas vezes nós precisamos evocar a Atena em nós? Preciso estabelecer uma estratégia, preciso pensar a respeito, estou com um dilema, vou tomar uma decisão na vida, mas não posso me movimentar por ar e sair brigando com todo mundo e conquistando, não. Também não adianta eu ir por esse lado mais é, é, que Afrodite desperta, sedutor. Preciso ser mental, preciso pensar numa estratégia, preciso usar a minha inteligência. Então, se a gente conseguisse unir esses deuses em nós, nós conseguiríamos evocar nossos aspectos e nos ajudaria a viver.
Mas a gente gosta muito de polarização. A gente gosta muito de sermos mono ideias, é mono postura, mono atitude. E aí, se a gente desperta e invoca em nós, por exemplo, Deus Ares, eu resolvo tudo na pancada. Eu tô sempre brigando, não importa o que eu vá fazer, sempre desse jeito bélico, violento, guerreiro. Eu não consigo usar os diferentes aspectos que fazem parte do ser humano. Ou se eu sou Afrodite sedutora, eu seduzo todo mundo. Eu seduzo pra cá, pra lá. Eu só sei me relacionar com as pessoas se for seduzindo. Ou se eu sou Atena, tudo pra mim é mental. Então, quanto mais eu conseguir transitar com esses deuses, e tem outros, quanto mais eu conseguir transitar com esses deuses, mais eu consigo ser flexível e utilizar diferentes recursos para diferentes finalidades. Eu consigo trabalhar com aquilo que mais é importante ou impactante para um assunto e consigo me modificar para um outro assunto que requeira outro aspecto meu. Então, esse entusiasmo em que eu consigo evocar diferentes forças arquetípicas é um recurso excelente para a gente viver melhor, para a gente explorar melhor nossos próprios talentos internos. Tem uma outra palavra que eu gostaria de acrescentar aqui à nossa reflexão, que é a palavra euforia. Essa euforia, euforos, ela vem trabalhando um conceito de carregar bem, eu bem, foros carregar. É como se fosse assim, ó, eu carrego bem a vida. Eu tenho euforia. Eu sou alegre. Eu sou disposta. Eu lido com a vida com um olhar positivo, otimista. Eu carrego bem as dificuldades. Então, quando a gente está eufórica, significa que eu estou olhando o lado positivo, eu estou animada com o acontecimento, eu não estou olhando o que falta, eu não estou olhando o que aconteceu ontem, eu não estou olhando o que eu perdi. Eu estou focada naquilo que me faz bem. Ah, estou eufórica com a oportunidade do trabalho. Eu não do novo trabalho. Eu não estou parando para pensar nos riscos que eu vou correr, na mudança que eu vou ter que fazer, em quem que eu vou encontrar, será que alguém vai me boicotar? Não. Eu estou eufórica, ou seja, eu carrego bem isso. Essa mudança de trabalho que eu vou fazer, eu vou sair de um lugar que eu estou há tanto tempo para ir para um outro, mas eu estou eufórica, ou seja, eu carrego bem essa mudança. Eu vou olhar para o lado positivo, eu vou ter energia, eu estou otimista. Olha que interessante se a gente juntar uma pessoa entusiasmada e eufórica. Eu estou entusiasmada, peguei esse Deus aqui, é ele que vai me levar para essa conquista. Estou eufórica, vou olhar o lado positivo, vou carregar bem a vida e vou com uma energia boa. E aí a gente conquista o mundo, não é verdade? Mas, como tudo tem dois lados, a gente precisa prestar atenção nos seus opostos. E esse é o grande segredo que Jung desvendou para a gente. Quando ele trabalha, Carl Gustav Jung trabalha esse conceito da integração das polaridades e diz que quanto mais eu conseguir juntar ego self, consciência inconsciente, conteúdos da mente com os registros do mundo interior, quanto mais eu aproximar, mais eu sou equilibrado. Então, ele também nos convida a olhar para o nosso lado sombra, pelos deuses que não são tão bondosos, que também podem ser até ardilosos. A gente vai enxergar os dois lados para entender, porque senão a gente cai também numa idealização que é distante da realidade. Sabe a pessoa que tudo para ela só tá bom, mas nem tudo só tá bom. Às vezes a gente cai até numa ilusão. E a gente olha assim, mas você está sendo infantil, você acha que tudo só vai dar certo? Não é assim a vida tem sombra, a vida tem mal, a vida tem dor, a vida tem sofrimento. Então, se de um lado é importante a gente estar entusiasmado e eufórico, de outro lado é importante a gente lembrar que o entusiasmo, muitas vezes, o Deus em mim, pode ser fruto de deuses como, por exemplo, Poseidon. O Poseidon, ele tinha um lado invejoso, manipulador e conspirador. Ele tinha inveja dos Zeus, ele vivia criando conspiração para tirar vantagem. Então eu preciso lembrar que algumas vezes eu estou entusiasmado com uma coisa, mas movido por esse Deus aí, invejoso, manipulador e conspirador. E eu preciso ter consciência disso para saber o que eu estou fazendo, para não me arrepender depois das atitudes entusiasmadas a lá Poseidon.
Nós temos Hera, vingativa, orgulhosa, dominadora, casada com Zeus, e Zeus ficava pulando a cerca e a Hera ia se vingar das amantes do marido. Orgulhosa, dominadora, queria ser a única, a maior. Então, quantas vezes nós estamos entusiasmados à la Hera? Quero ser a maior, vou me vingar, quero ser a primeira, quero ser a única. Ou então o próprio Zeus, que é esse símbolo da luxúria, da promiscuidade, do dominador. Quantas vezes estamos entusiasmados por essa força arquetípica de querermos a luxúria, a promiscuidade, não no sentido moralista que eu estou trazendo, mas de aspecto do ser humano. E todos eles são aspectos do ser humano. Não tem o certo, o errado, o bonito, o feio, o lado bom e o lado ruim. Todos são seres, são aspectos do ser humano. Basta que a gente tenha consciência disso e saiba quando um Deus está me movimentando e quando o outro está me movimentando para eu não me deixar arrastar. O problema do entusiasmo é quando eu me deixo arrastar, porque daí eu largo as rédeas da minha vida e a própria força arquetípica que me arrasta. E eu acabo fazendo o que eu não queria, passando do limite, exagerando na dose, e isso não é bom. Então, Afrodite em mim é um ótimo recurso. Mas quando eu uso Afrodite em mim para seduzir quem eu não deveria, para tirar proveito de situações, aproveitando desse lado, eu já passo a me prejudicar, a me machucar e a machucar o outro. A mesma coisa, essa era forte que põe ordem na casa, que não deixa as coisas acontecerem, ok. Mas se ela se tornar vingativa, persecutória, perseguidora, aí ela já passa do limite. Então, o Deus que existe em mim, ele é um recurso que eu posso pôr a favor da minha vida, do meu bem-estar e do coletivo, como eu posso me prejudicar e prejudicar o senso comum se eu não souber usar e direcionar bem a medida desse entusiasmo. A mesma coisa com a euforia. A euforia é uma das características, por exemplo, que a psiquiatria usa para descrever o transtorno bipolar no episódio mania. Então, quando eu estou com um transtorno mental do bipolar no episódio mania, eu apresento uma característica euforia, que é uma coisa, é uma excitação exagerada que passa do limite. Então, para mostrar para gente que, na verdade, nunca é a coisa em si que é boa ou má, é como eu uso, é a direção que eu dou, é a medida que faz com que aquilo me ajude ou possa até me prejudicar. E eu perguntei para amigos queridos, aquela pergunta que eu fiz no começo, você se considera um entusiasmado pela vida? E o que te entusiasma na vida? E eu vou compartilhar com vocês algumas das respostas que eu tive, mas eu queria saber a de vocês também. Por exemplo, ver as minhas ideias acontecendo e tendo a validação pelos que me cercam. Essa pessoa disse: Isso me entusiasma. As minhas ideias acontecendo, as pessoas as validando. E aí eu fico pensando: esse entusiasmo tem cara de Atena, mental, criativa, forte. Outro amigo querido me disse assim: estudar, viajar, aprender, me desafiar, satisfazer uma curiosidade, estar com amigos, evoluir. Aí eu fiquei imaginando Ártemis, essa deusa do mundo de fora, independente, da natureza, guerreira. Será que essa minha amiga, na verdade, que gosta de viajar, de aprender, de se desafiar, tem se movimentado a lá Ártemis? Também recebi de uma outra amiga: "Ai, sentir o cheirinho de uma pizza gostosa, ouvir o cantarolar de um pássaro e depois descobrir onde ele está na natureza. Um filme gostoso com pipoca na companhia dos meus amores, caminhar por uma trilha inteira e depois me banhar numa cachoeira gelada". Olha quantos deuses que entusiasmam essa amiga querida. Pensei em Este, a deusa do lar, da casa, da família, quando ela está comendo pipoca com os seus amores, mas também pensei em Ártemis, essa guerreira, essa caçadora do mundo de fora da natureza, que ama os animais, ama a natureza. E um outro amigo querido, saber que corações invisíveis me amam e continuarão me amando sempre, se referindo à espiritualidade. Aí lembrei da deusa Perséfone, essa deusa do mundo, da transição entre os dois planos, a deusa do mundo de dentro, a deusa que mergulhou no mundo de Hades, mas que saiu de lá, mas que consegue transitar.
a deusa da mediunidade, a deusa da espiritualidade. Que bonito a gente perceber quantas deusas e deuses nos entusiasmam nesse sentido dos aspectos. E quanto mais a gente conseguir flexibilizar e passear por diferentes aspectos, mais integral é nossa vida, mais vivemos de forma integrada, mais equilíbrio e bem-estar. Então, fica aí esse convite para que a gente preste mais atenção naquilo que nos entusiasma, para que a gente cuide para que tanto o entusiasmo quanto a euforia sejam na medida boa para produzir bem-estar e não para produzir prejuízo baseado em aspectos mais sombrios. E para nós que somos monoteístas e que acreditamos nesse Deus único, Pai e Criador, fica essa última reflexão. E quando a gente conseguir abrir nosso mundo interior para a presença inteira dele, desse nosso Pai, desse nosso Deus supremo, e quando ele nos governar e o nosso entusiasmo vier exclusivamente desse Deus de amor e de bondade, como será a nossa Terra, como será nosso planeta, como será a nossa relação em sociedade? Quando esse Deus de amor nos governar, nos entusiasmar e nos movimentar e direcionar nas nossas sociedades, onde é que nós vivemos. Vamos pensar.